Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Shanti, Shanti, Shanti. Então eu entrego a minha mente, eu entrego o meu coração, eu entrego as minhas palavras, eu me entrego totalmente a Ti, Swami. O Senhor pense, fale, faça, que seja através de mim. Bom Shri Sairam, bom dia para todo mundo. Gratidão por ontem, desde a abertura, a atuação dos Vedas, o Mahashivarata que seguiu com os Bhajans, hoje a mesma coisa, os Vedas, a linda palestra da Berta que me facilita agora, e esses Bhajans que tanto me emocionaram. Gratidão pelo convite, gratidão pela confiança. Eu gostaria de iniciar pedindo que vocês imaginassem um conjunto de joias, um conjunto de joias de ouro, um brinco, anel, cordão, pulseira. Então, eu estou vendo várias coisas, correto? Brinco, anel, pulseira. Sim? Sim. Não. Eu só estou vendo ouro. Só tem ouro. E esse ouro tomou muitas formas. Mas se essas formas forem derretidas, elas podem se transformar em formas diferentes. Inclusive, todas podem se fundir num único outro objeto, mas não deixariam de ser ouro. Então, aonde parece haver muitos, só existe um. Agora eu peço que, com os sentidos despertos, principalmente a visão, nós percebamos essa paisagem. Aqui parece haver muitas pessoas, muitos objetos, mas só existe o Uno sem segundo, e esse é Brahman, esse é Swami, esse é aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós somos um, mas nesse instante temos a impressão de que somos muitos. Isso é Maya, isso é ilusão. Então Tu é isso, Tu é a essência que origina essa existência. Tu é a unidade por trás de uma aparente multiplicidade. A Berta falou muito bem sobre os Purusharthas, os 4 objetivos da vida humana, que são Artha, segurança, Kama, desejo, Dharma, ação correta, está de acordo com as leis universais, e Moksha, a liberação. Artha e Kama é comum também aos animais. Nós vemos os animais buscando segurança e prazer. Dharma já é natural para o ser humano. É o ser humano que busca se ajustar ao Dharma. Instintivamente os animais vivem em Dharma. Mas a minha fala hoje é sobre Moksha. É sobre a liberação. E talvez um bom passo para iniciar essa fala é algo que parece contraditório, porque a mente não é capaz de entender de forma direta a realidade espiritual. Mas Moksha quer dizer liberação. Mas o primeiro passo é a gente compreender que aqui não tem ninguém preso. Aquilo que nós somos não precisa se libertar. Então é melhor colocar Moksha como tomar consciência que já somos o ser livre.
E isso pode vir a fazer muita diferença. Porque enquanto eu acredito que eu preciso me libertar, eu me identifico com o eu, que seria a própria prisão. Por que seria a própria prisão e não é a própria prisão? Porque esse eu não existe, é ilusório. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, aqui agora eu sou Brahman, tu é isso. Brahman é consciência, a realidade é pura consciência. Swami diz nas nossas diretrizes que é importante que nós vejamos nele essa consciência divina, plena, pura. Swami é um avatar, é a encarnação de Deus, é a consciência absoluta falando conosco através de um corpo físico. E o que ele diz para a gente? Vocês são o mesmo que eu sou. É como se fosse um cordão de ouro, sabendo que é ouro, e que ele está em tudo que é ouro também, falando com um anel de ouro que acredita que é só um anel. Não sou só um anel, ele diz, você é todo ouro. Então Swami diz que a gente deve ver a divindade nele, mas acreditar, num primeiro momento acreditar, para o quanto antes saber, são coisas diferentes. Mas acreditar que nós não somos diferentes dele, nós somos potencialmente divinos, aqui e agora. E ele vai além, nas nossas diretrizes, ele nos diz que nós devemos fazer o esforço necessário, por isso foi lindo a reunião, foi linda a reunião do Mahashivaratri, né? Iniciando ontem, chegando até o dia de hoje, todo o esforço necessário para despertar essa consciência do ser livre, livre de limitações, livre do tempo, livre do espaço, livre de qualquer traço de egoísmo, até porque é o ser único. E quando Swami nos orienta, ele diz assim: descubram que vocês são Shiva antes de se perceberem como Shava. Descubram que vocês são a própria divindade antes desse corpo passar. Shava quer dizer cadáver. Jesus, todos temos muita familiaridade com Jesus, isso é maravilhoso. Quando ele se refere a nós, quando ele nos chama, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus se refere a nós, ele diz, vós sois deuses. Swami nos chama de Prema Swarupa, encarnações do amor. Aqui agora, nós já somos o amor, mas nos percebemos como pessoas, homens, mulheres, com características físicas, psicológicas, diferentes uns dos outros. Nesse nível trabalhamos com Artha, Kama, Dharma, e é importante, para que isso tenha a estrutura necessária para o reconhecimento que tudo isso é Brahman, que tudo isso é Deus, para o despertar da consciência do ser livre que já somos, aqui e agora. Então é importante entrar em contato com essa contradição. Os mestres dizem, vós sois deuses, vocês são Brahman, tudo é um, mas nós percebemos diferente. Esse perceber diferente é ilusão. Esse perceber diferente é ilusão. Bhagavan Ramana diz assim para a gente: quem toma o irreal como real, jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. Quem toma o irreal como real, jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. Então, primeiro, só existe o real, Satchidananda, só existe Deus aqui e agora. Mas a gente toma a pluralidade, a multiplicidade, esse jogo de imagens, de sons, que a Berta falou um pouquinho sobre isso, de sensações. A gente toma isso como o real. O real está aqui e agora, mas a gente não vê como ele é. E enquanto estivermos iludidos, estamos
condenados à experiência de dukkha, do sofrimento. Porque enquanto eu acredito que eu sou um homem, esse corpo está sujeito ao envelhecimento, ao adoecimento e à morte. São 3 aflições que o ignorante não escapa. Ignorante em que sentido? Ignorante espiritual. O que quer dizer ignorante espiritual? É aquele que ignora a sua própria realidade. Então os Vedas são a solução definitiva e real para o sofrimento humano. Porque os Vedas mostram que o sofrimento é ilusão, o sofrimento é uma aparência, ele não tem concretude, ele não é real, mas nós tomamos o irreal como real. Então nesse instante não vemos o real, embora seja somente o real que exista. Nós nos reunimos aqui para abrir o coração, para sentir o real, porque Swami diz que ele veio para despertar essa consciência em nós. E eu gostaria que nesse instante, pela fé que vocês têm em Swami, e se alguém tem um outro mestre, pela fé que você tem no seu mestre, que você abra o coração para que isso possa acontecer. Mas como? Eu não tenho ideia. Se você não tem ideia de como isso pode acontecer, quer dizer que você é uma pessoa lúcida, porque nós não sabemos como isso acontece no nível da personalidade, mas nós sabemos que Ele pode conceder a graça dele, e pela graça de Deus podemos acordar a qualquer instante. E para isso os Vedas nos oferecem também, porque existem várias outras frentes, os Mahavakyas. Essa palavra pode ser traduzida aproximadamente por grande afirmação, grande axioma. O professor Hermógenes chama de grande axioma. Maha, grande, Vakya, afirmação, axioma. Swami diz assim: considera o seu coração um cadeado e a sua mente como uma chave. A gente sabe que se vira a chave para um lado, ela tranca, se vira a chave para o outro, ela abre. Então ele diz: se a sua mente se volta para o mundo, você tranca o seu coração. Isso é, você continua ignorando a sabedoria espiritual, mas se você volta a mente para Deus, você abre o seu coração, você desperta a sabedoria espiritual. Então os Mahavakyas nos ajudam a voltar a mente para Deus, porque vocês sabem tão bem quanto eu que a mente passa de forma condicionada, automática, a partir das suas associações do karma e tudo mais, pensando no mundo em relação ao falso eu. Eu lembro das contas que eu tenho para pagar, dos meus compromissos profissionais, do que eu tenho que consertar na minha casa, das minhas questões familiares, e fico reforçando essa ideia de eu, Carlos Henrique. É como se eu fosse uma pulseira, esquecido que eu sou ouro, e que tudo é ouro, num ambiente de um conjunto de joias. Então o Mahavakya, ele está aí para a gente repetir, fixar ele na mente: eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. O Aham, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Eu reflito sobre o significado disso, eu medito em cima disso. E é interessante que quando descrevem entre aspas, e nem deveria ser dito assim, mas às vezes as palavras faltam, as características de Brahman, vão falar, por exemplo, que é eterno e infinito. Eterno é a ausência de tempo, infinito é a ausência de espaço. Tudo que surge na nossa mente pensante é limitado pelo tempo e pelo espaço. Então não temos como pensar sobre Brahman. É impossível pensar. Tem pessoas que equivocadamente dizem assim: eu hoje meditei no absoluto. Como? Se você meditou no absoluto, o absoluto deixou de ser absoluto porque tem você. Logo no princípio de um livro, que eu sei que tem muita gente aqui que já estudou a fundo, chamado Yoga Sutra, de Patanjali, no segundo sutra do primeiro capítulo, Patanjali diz: Yoga, união com Deus.
Yoga, o despertar dessa consciência de unidade em Deus, Chitta Vritti Nirodha, é a cessação da agitação mental. Swami no Gita Vahini diz assim: o que é moksha senão o declínio da ilusão? Quando nos desidentificamos com essa mente pensante, que é quem diz, eu sou um homem que jogou basquete, que dá aula de yoga, que está dando uma palestra no congresso, sai. Quando eu sou capaz de me desidentificar disso, eu observo a mente pensando isso, mas eu sei que eu sou, gratidão, irmão, aquilo que observa a mente. Nessa hora eu começo a saborear o que eu verdadeiramente sou. Mas enquanto a atenção está presa na mente pensante, eu continuo sonhando. E esse sonho, não raro, passa por momentos de pesadelo, né? Porque tudo termina e o falso eu, o ahankara, ele demora para amadurecer e por um tempo infindável continua buscando felicidade permanente num mundo onde tudo é impermanente. Então, Aham Brahmasmi, eu faço essa repetição desse Mahavakya e reflito sobre o significado dele. Com isso eu vou gerando um discernimento que me diz, nesse mundo percebido pelos 5 sentidos, incluindo esse corpo e os pensamentos, né? Para os Vedas é como se a mente pensante fosse um 6º sentido. Isso tudo é ilusório porque é passageiro, porque o real não passa, o real não está sujeito a mudança, o real é sempre o mesmo, ele é sempre novo, mas é sempre o mesmo. Então, Aham Brahmasmi, como buscar isso? Isso eu já sei que não cabe dentro da minha mente, né? E quando eu busco através da mente, eu me afasto. Não que eu me afaste disso, porque é impossível eu me afastar disso, porque isso sou eu. Mas é como se eu me afastasse de ser consciente disso, de ser consciente daquilo que eu sou. Então eu preciso ir além da mente. Existem muitos caminhos para isso. Existem os 4 tradicionais, né, de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gnana Yoga, Raja Yoga. Mas eu não quero ser muito técnico agora, não. Brahman é amor. Swami repete quantas e quantas vezes que Deus é amor. O amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. Comece o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. O amor vive de dar e perdoar, o ego vive de receber e esquecer. Aonde existe amor não existe ego, aonde existe ego não existe amor. Só me mostra esse caminho de amor para a gente. E quando é que isso combina com eu sou Brahman? Quando no aqui e no agora eu faço votos de ser amor incondicional, isso é, de ser aquilo que eu verdadeiramente sou. Mas eu logo vou perceber surgindo nessa mente muitos traços dessa personalidade que são obstáculos para o amor, seja inveja, seja raiva, seja um trauma, seja ressentimento, seja não aceitação, seja um apego a um desejo. E é muito maravilhoso, isso é praticar, é muito maravilhoso ter essa visão, essa capacidade de perceber o que a mente está pensando, e eu posso praticar o Aham Brahmasmi. Se Brahman é amor, e se eu sou Brahman, eu não sou nada disso que impede o amor. Eu tenho que encontrar uma maneira de não me deixar envolver por isso, me arrastar por isso, me confundir com isso, aparentemente me misturar com isso. Daí a ênfase no serviço, por exemplo, na compaixão, para liberar a gente de tudo aquilo que a gente não é. Então existe o caminho do amor, algo muito importante para ser dito aqui. Da mesma forma que para eu compreender moksha, mesmo que seja contraditório, eu preciso entender que eu não estou preso, porque se eu entendo que tem um eu preso, se identificar com esse eu que está preso, te mantém
aparentemente preso. Eu sou um ser livre, é só observar essa mente. Eu sou aquele que observa a eterna testemunha, Brahman. Então o que é importante? Não se identificar também com aquele que está tentando amar. Eu não sou aquele que está se esforçando para amar, eu sou o próprio amor. Aqui e agora eu já sou o amor. Então, por mais que o caminho seja se esforçar para amar, eu não me identifico com aquele que se esforça para amar, porque eu já sou o amor. Swami diz assim, respondendo uma pergunta ou numa conversa com um devoto, que a maioria aqui conhece bem. O devoto diz para ele: eu quero paz. E o que ele responde? Abandono eu, abandono o quero, o que resta? A paz. Às vezes esse eu quero paz é o eu quero amar, mas o falso eu, ele é incapaz de amar como Deus. Deus é amor, e o falso eu é o obstáculo para que a gente perceba Deus. Por isso que a gente diz que Deus está além do bem e do mal, que às vezes esse falso eu, ele está bem intencionado, só que ele não é o eu verdadeiro, a gente está apegado a isso. Esse é o grande nó para muitos praticantes, entender que o objetivo final da vida é se tornar virtuoso. Mas a virtude não é um fim, a virtude é um meio indispensável. A ética e a virtude espiritual. Virtude quer dizer força. Swami Vivekananda, que Sai Baba cita em muitos discursos, sugere que estudemos a mensagem de Vivekananda. Ele diz: você está caminhando numa floresta e pisa num espinho, ele entra na sola do seu pé, dói um bocado. Aí tem uma técnica milenar, onde você pega um outro espinho, vai lá e tira o espinho que estava causando a dor. Mas depois você pega esse espinho e coloca de lado também. Então ele diz que a desvirtude, a ação adármica, causa dor, causa sofrimento. E a gente deve transformar a nossa mente numa mente virtuosa. Mas conhecer Deus significa ir além dessa mente. Porque se você continua identificado com fulano de tal, virtuoso, você trocou uma prisão de ferro enferrujado, incômoda, por uma prisão de ouro. Mas ainda assim é uma prisão, no sentido de que você não se percebe de acordo com aquilo que você verdadeiramente é. É o ser livre de limitações, o ser livre da dualidade. Swami, eu quero paz, abandono eu, abandono quero e resta paz. Muitas vezes nós ouvimos a explicação assim: abandono o ego, abandono o desejo, o que resta? A paz. Correto, mas é legal a gente olhar uma outra possibilidade, que é manter a atenção permanentemente no aqui e no agora. Porque o que a gente chama de eu está onde? Na nossa memória. Quando eu digo eu sou o Carlos Henrique, pai da Maria Clara, que mora em Niterói, onde eu estou buscando essa informação? Na minha memória. E o que eu quero? O que eu quero tem relação com essa ideia de eu, os desejos, está na minha imaginação. Então eu tem a ver com o passado, quero com o futuro. Traz totalmente atenção para esse instante. É uma orientação de Swami: viva o momento presente. E o momento presente não é hoje. Esse é um outro tropeço de muita gente. Eu vivo hoje. Hoje é um conceito que implica em 24 horas. Dentro do hoje tem manhã, tarde e noite. Por exemplo, eu vivo hoje, eu estou lembrando do café da manhã. É hoje, tomamos café da manhã. O momento presente não é hoje, isso já é passado. Não interessa se o passado tem 1 hora ou 20 anos. Brahman é aqui e agora. Brahman é aqui e agora. Abandonar o eu e abandonar o quero é abandonar toda identificação com a mente que vive de passado e futuro. A mente se dissolve nesse instante.
Então a gente pode entender que boa parte da mensagem de Swami em relação à orientação para nós, para que a gente possa realizar esse Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, é viver o momento presente e se abrir para amar incondicionalmente. E chega uma hora que a gente percebe a mente como grande obstáculo, tanto para viver o momento presente quanto para amar incondicionalmente. Mas a meditação que Swami fala, que é um sadhana, que talvez não seja o seu principal, mas ele deve entrar na sua rotina de sadhana, ajuda a gente a perceber e a se familiarizar com aquilo que verdadeiramente é, isso é, aquilo que nós verdadeiramente somos, para além da mente pensante. E eu convido vocês nesse instante para essa meditação. Eu peço que vocês apoiem os 2 pés no chão. Quem está de perna sentada no chão pode cruzar as pernas. Coloquem a coluna ereta. Lembrem do que o Avatar disse para cada um de nós: confie em mim como ser divino, estou sempre com vocês. Confie que vocês são esse mesmo ser divino e que vocês podem despertar essa consciência nesse instante. Então eu peço que vocês mantenham os olhos bem abertos. Eu peço que vocês mantenham os olhos bem abertos e que tenham consciência do que estão vendo. Não precisam pensar sobre o que estão vendo, mas estejam presentes no que vocês estão vendo. Assim também como nos sons, além da minha voz, o ar refrigerado, por exemplo, a sensação do contato do corpo com a cadeira, com o chão, com a roupa, com o ar. Estejam presentes na percepção sensória. Nós sabemos que o mundo aparece para nós seres humanos dessa forma a partir dos 5 sentidos, na dependência dos 5 sentidos. Então fechem os olhos e coloquem atenção nos sentidos, nos órgãos dos sentidos, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos, na pele. A atenção agora está nos órgãos dos sentidos. O mundo depende desses órgãos para aparecer para nós. Agora lembramos que os sentidos estão no corpo, dependem do bom funcionamento do sistema nervoso, do cérebro. Então volta a atenção para o seu corpo. Sente todo o corpo agora. Sente o seu corpo. Pés, pernas, quadris, tronco, na frente e atrás, ombros, braços, mãos, o trapézio, o pescoço, a cabeça e o rosto. Sente todo esse corpo, onde estão os sentidos que percebem o mundo. Para que o corpo esteja vivo nessa condição, ele depende do prana, da energia vital. Então agora, volta a atenção para a respiração, que é a nossa maior fonte de absorção de prana. Sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Repara que o corpo é dependente da respiração, os sentidos do corpo e o mundo dos sentidos. Vamos fazendo um caminho do denso para o sutil, do irreal para o real. Sente a sua respiração. Possivelmente, torna a sua inspiração um pouquinho mais profunda e a sua expiração um pouquinho mais alongada. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Se eu perguntasse o que você está fazendo agora, provavelmente, eu acho que essa era a pergunta que a Berta estava buscando fazer, a sua resposta seria: eu
estou respirando, eu estou meditando. Esse eu já pertence ao nível da mente pensante. A mente é mais sutil que a respiração. Leva a atenção para a sua mente agora. Só que a gente não se identifica com essa maneira automática, essa estrutura maiávica dela. Nesse instante, nós nos concentramos na repetição do Mahavakya, eu sou Brahman, que pode ser repetido em português, mentalmente, eu sou Brahman, eu sou Brahman, ou repetido de acordo com o original dos Vedas, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Se concentra nessa repetição. Você está virando a chave. Quando nós viramos a chave, abrimos o nosso coração. E quando nós abrimos o coração, Swami preenche o nosso coração com a sua graça divina. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Repara que enquanto você repete Aham Brahmasmi ou eu sou Brahman, aquilo que não está limitado pelo corpo, pelo tempo, pelo espaço, que não nasce, que não morre, que não pode ser pensado, aquilo que transcende toda a compreensão intelectual, enquanto você repete Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, nota que dentro de você tem uma parte que vê essa repetição, que testemunha que a mente está envolvida nesse japa, nessa repetição. Se desapega enquanto consciência da repetição Aham Brahmasmi e deixa a sua presença se fundir com essa dimensão mais profunda e mais sutil que observa, que vê, que é pura consciência. Brahman é pura consciência. Eu sou Brahman. Observa a mente sem nenhum envolvimento com ela. Seja o que você verdadeiramente é de maneira espontânea. Brahman. Este Atman é Brahman. Quando estamos no nível da mente, sou eu, Carlos Henrique, ele, Beto, ela, Renata, ele, Adeildo, ela, Márcia. Quando mergulhamos no silêncio dentro de nós, somos um, o silêncio não é diferente. Pura consciência, pura consciência. Pura consciência, consciência de unidade, consciência imaculada, que não pode ser tocada pelos pensamentos, pelo que acontece do lado de fora, por emoções. Prashanti, consciência de suprema paz. Satya, Dharma, Prema. Essa consciência é a fonte, a ahimsa. Agora, voltem novamente para a mente. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi,
você, em alguma medida, experimenta: eu sou Brahman, Aham Brahmasmi. Então traz atenção para a respiração e faz algumas inspirações mais profundas. Sente o prana vivificando esse corpo. Então você sente o corpo e se sente bem presente nesse corpo. Abre os olhos e desperta a percepção sensória. Mas possivelmente se abre para continuar sentindo essa presença que está em você e está em tudo, que acessamos quando vamos além da mente. Então a mente está ativa, a respiração está ativa, o corpo está ativo, os sentidos estão ativos, mas a percepção, o sentimento de presença, ele continua. Ele continua. E daí a prática passa a ganhar uma outra qualidade, que é a manutenção dessa presença. Eu falei para vocês, não se confundam com aquele que tenta amar. O caminho não é conseguir amar para chegar a Deus. O caminho é perceber-se como Deus para espontaneamente amar. Amar de verdade. Nosso mestre, ele é chamado de encarnação do amor. Quando olhamos para ele, nós chamamos ele de avatar. Avatar quer dizer o que? A palavra literalmente descida. Descida. O avatar é uma descida de Deus. Reparem que na experiência que tivemos há pouco, simbolicamente podemos dizer que a nossa consciência ascendeu, subiu, do denso para o sutil e penetrou no nosso céu interior. Swami é essa consciência plena, absoluta, entre aspas, que se revela descendo pelo corpo mental, pelo corpo energético, pelo corpo físico, pela percepção sensória, que pode ser chamada de corpo estendido. Então, quando nós olhamos para Swami, nós estamos olhando para tudo, para tudo. Aquilo que buscamos dentro de nós, quando olhamos para Swami, podemos acessar de forma direta. E pela graça dele, sentir, perceber, ser junto com ele. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa. Jean, querido, você pode me emprestar essa garrafa que está vazia do lado do pote verde? Isso. Gratidão pela gentileza. Eu peço que vocês prestem muita atenção aqui. Eu tenho essa garrafa. E dentro dessa garrafa tem um espaço, não tem? Que geralmente a gente coloca água ou suco. Nesse instante, esse espaço está preenchido de ar, certo? Imaginem não, vejam essa garrafa se movimentando. E ela poderia se movimentar até outro bairro, outra cidade, outro país, até sendo colocada dentro de um carro, de um avião. Quando olhamos para esse espaço aqui dentro, nós temos a impressão que o espaço vai junto, não temos? Vai junto com a garrafa, que é o espaço da garrafa. Mas em verdade, eu não estou transportando esse espaço. Esse espaço que está aqui dentro é esse espaço daqui. Quando essa garrafa vai se movimentando, repara que todo o espaço pelo qual ela passa é o espaço que está dentro dela. Eu não estou levando o espaço de um lado para o outro. Vocês compreendem isso? Ok. Quando olhamos para Swami, temos a sensação equivocada, às vezes, de um corpo, quando ele estava manifestado através desse corpo, temos a impressão de um corpo se movimentando e achamos que esse corpo tem uma consciência mais elevada que está indo com ele. Swami é toda a consciência.
Imaginem que esse é o corpo de Swami. Só que ele é a consciência total. Ele é a consciência de tudo, de absolutamente tudo. Então, por onde ele passa, essa consciência aqui é tudo, porque ele não está preso à identificação com o corpo e com a mente. Nós não somos diferentes disso. E nós estamos aqui para esse despertar, para esse acordar. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Esse é o fim do sofrimento, porque o sofrimento tem sua raiz na ignorância. A ignorância em relação a quem verdadeiramente somos. Então, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, aproveitem, vocês estão aproveitando, eu estou tendo a honra de aproveitar com vocês essa bênção, essa graça. Pode chamar aqui o grupo de Vila Velha? Essa bênção, essa graça, para que a gente possa, nessa existência, despertar pela graça de Swami a consciência do eu verdadeiro, o Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Nós vamos finalizar ouvindo uma música que narra esse caminho dessa sensação de multiplicidade para a unidade, dessa sensação de eu sou existência para a compreensão de eu sou essência. Esse é o caminho da verdadeira felicidade que Swami diz que é união com Deus. Então, nesse momento, mais uma vez, mantém seu coração bem aberto para continuar sentindo a graça de Deus, percebendo que a graça de Deus, por mais que pareça que vem dele para nós, isso é verdade, só que ele está dentro de nós. Ele é aquele lugar, entre aspas, dentro de nós, que quando a gente se religa, a gente se religa à fonte da graça. Então, pela graça de Deus, gratidão. A mesma meta
múltiplos caminhos, sempre a felicidade. Descobrimos que a felicidade é a graça de Deus. Descobrimos que a felicidade é a graça de Deus. É a graça de Deus em estado de graça. Não há mais somos nós, muitas formas de pensar, ou múltiplos caminhos, e pela graça de Deus, num oceano de amor. E pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. E pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. E pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. Tudo se fez um. Tudo se fez um. Pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. E pela graça de Deus, um oceano de amor. E pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. Pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. Pela graça de Deus, tudo se fez um oceano de amor. Tudo se fez um. Essa letra é dele, tá? Esse é um texto do Carlos Henrique.